Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. E vamos acompanhar como foi a entrevista coletiva do Mano Menezes pós-vitória de 1-0 sobre o Santos lá na Arena. Jogo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio saiu vitorioso com o gol do Christian Oliveira. Então vamos acompanhar como foi a entrevista coletiva. Mas primeiro eu peço que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva neste canal. E nos ajude a chegar a 100 inscritos, tá? Dá essa força, dá essa moral para esse canal e depois da vinheta, a entrevista coletiva. Roda! Volta numa outra condição, mas na arena do Grêmio. É uma outra atmosfera, é um outro ambiente do que era a Zenha. Mas pulsava. E tu sempre ficou muito à vontade para falar do torcedor. Como é que tu viu hoje, qual foi, de estar na arena hoje como técnico do Grêmio nesse retorno, e o quanto essa torcida que pulsava no Olímpico vai contribuir contigo também nessa caminhada, já que somos todos Grêmio? O torcedor do Grêmio sempre fez um ambiente muito difícil para os seus adversários. Lá e cá, né? Quando se transferiu, provavelmente esse ambiente foi sendo construído de novo, porque é outro lugar, são coisas novas, né? Mas o futebol é assim, o torcedor consegue entender a necessidade da equipe com uma sensibilidade melhor, né? E ele nunca exigiu coisas extraordinárias, a não ser um comportamento de luta, de entrega, para defender as suas cores, né? Eu acho que isso é o que a gente não pode esquecer nunca. Tem momentos, em determinados jogos, que vamos ter dificuldades técnicas, vamos ter dificuldades táticas, o adversário também é muito bom, né? O Santos de hoje, por exemplo, não foi o Santos do meio de semana, né? Foi outro Santos, com Soteldo, com Tassiano, né? Com o Roleiser, que veio para dentro e é um jogador de extrema qualidade. Então, assim, mesmo assim, a gente ultrapassa essa dificuldade sempre juntamente com o torcedor. E o que nós estamos conversando muito desde que chegamos é exatamente para que esse comportamento nunca caia. O outro da dificuldade, isso é do jogo, né? E eu tenho certeza que o torcedor, ao ver isso, no próximo jogo ele coloca 10 mil a mais, e depois coloca mais, e voltamos a ser o Grêmio forte na sua casa, que todo mundo teme quando vem aqui visitar. Mano, aqui, tudo bem? Parabéns pela tua primeira vitória no retorno à tua casa, né? Como a gente bem sabe. Entre duas equipes que tinham um desempenho técnico e emocional bem semelhantes para o confronto direto de estarem na zona de rebaixamento, posso dizer que quem venceu foi aquela equipe que teve o perfil emocional e comportamental, que tu entendes muito bem, é um dos pioneiros nisso, trabalhado e venceu quem teve isso melhor trabalhado ao longo da semana? É muito difícil falar, o Kleber acaba de assumir o Santos, fez 4 treinamentos, 3 treinamentos e meio, né? E nem tudo se resume a só querer, né? Senão era também fácil. E também quando não se consegue atingir o objetivo, então íamos dizer que não quisemos tanto. Não é assim, né? Existe a questão técnica dos jogadores, os momentos que estão atravessando. E achei que a gente soube se comportar com as limitações do momento e as pressões do momento, né? E é isso que tem que fazer nessa hora, para sair dessa situação. Primeiro pensamos nisso prioritariamente. É um conjunto de fatores e acho que esse conjunto de fatores tende a melhorar. Estamos muito contentes mesmo com o resultado, sem dúvida nenhuma, porque era importantíssimo conquistar na tarde de hoje. Mano, aqui. Eu gostaria de perguntar para você sobre 2 jogadores que disputam uma mesma posição, que é o Monsalve e o Cristaldo, porque você falou sobre a escolha de colocar esses jogadores mais ao lado, porque eles têm um pouquinho mais de dificuldade de fechar por dentro, mas parece que nenhum desses 2 jogadores consegue engrenar por alguma coisa mais do que isso, porque é o terceiro treinador que está no Grêmio, desde o Renato, passando pelo Quinteiros, agora por você, que sempre quando a gente vai projetar o time do Grêmio tem a dúvida, joga Cristaldo ou joga Monsalve? Aí um fica no banco, joga melhor, o outro titular não consegue render. Eles têm idades diferentes, momentos de carreira diferentes. Por que nenhum desses 2 jogadores consegue confirmar a expectativa ou pelo menos assumir a posição de vez? O que você pode dizer com a tua experiência de treinador sobre a dificuldade desses 2 jogadores de se firmarem na equipe? Obrigado. Bom, precisamos esperar mais um pouco. A avaliação seria quase que irresponsável agora. Estou falando ela de ficar fazendo teoria, né? Os jogadores de meio campo que jogam nessa função têm que ter uma condição técnica, uma questão de raciocínio e uma questão física muito boas. Porque ali onde existe a marcação mais dura de todos os adversários. Então você tem uma fração de segundo para pensar, se você demorar um pouquinho, o marcador já chegou. Às vezes você tem que ter força para transpor, e você tem que ter qualidade técnica para fazer isso, né? Eu acho que ambos têm qualidade técnica. Cristaldo raciocina um pouquinho mais rápido, Monsalve às vezes demora um pouquinho, dá 2, 3 toques, um pouquinho a mais, e é um lugar onde não te permite dar 2, 3 toques. Mas acredito que ambos vão ganhar a questão de potência para transpor os marcadores, quando for necessário você transportar a bola, né? Acho que a característica de Monsalve é mais de transportar, e a de Cristaldo é mais de passar. São um pouquinho diferentes os 2 jogadores, né? Acho que eles sofrem muito em função de tudo que estava acontecendo, da equipe, das dificuldades da equipe, da saída de bola. A equipe jogava muito direto. E quando uma equipe joga muito direto, por escolha da ideia, os meias
que são os sujeitos que precisam da bola e que gostam da bola, começam a ver a bola passar muito por cima deles. Se a bola passa muito por cima deles, eles não têm característica de disputa, eles passam a ser um jogador que a gente começa a discutir o jogador. Tá? Então, se queremos ter meia, temos que jogar um futebol que privilegia os meias, que façam eles participar do jogo com prazer, e aí todos saem ganhando, a linha é essa. Boa noite, mano. Tudo bem? Aqui. Claro, futebol não é apenas número, né? Mas uma plataforma de estatística bem conhecida deu o Gemerson como o melhor jogador em campo. Como recuperar a confiança desse jogador junto à torcida, né? Uma sequência de atuações positivas. E se me permite mais uma, em caso seja necessário, se é possível, também uma sequência de Wagner Leonardo e Kahneman jogando juntos, mesmo sendo dois canhotos. Obrigado. Olha, a questão de jogar dois canhotos numa dupla de zaga é raro, né? Você sabe que é raro. O canhoto, por si só, tem uma lateralidade maior, que às vezes dificulta, porque dois destros jogam e dois canhotos às vezes não jogam, tá? Então não é só por uma questão de preferência, então por isso que ao longo do tempo, dificilmente você enxerga um lateral esquerdo jogando de lateral direito, um canhoto jogando de lateral direito, já viu vários destros jogando de lateral esquerdo. Uma vez eu fiz disfarçado de linha de 3, segurei o lateral direito para ser um zagueiro quase de direita, deixei um zagueiro canhoto de líbero e deixei um outro canhoto de stopper pela esquerda. Stopper é novo, não é do teu tempo. Mas aí você tem que mudar o jeito da equipe jogar, porque senão ela fica muito torta. E provavelmente ao ver um jogador canhoto jogando pela direita, o adversário vai induzir a saída de bola sempre pelo lado contrário e nós vamos ter dificuldade. Tá? Então não digo que nunca vai acontecer, mas ainda prefiro manter o mais normal. Primeira pergunta? O futebol é isso mesmo, né? Você joga um jogo bem, achei que Gêmeos já fez um jogo bom lá na Bahia contra o Vitória. Tá? E acho que o caminho é esse, à medida em que simplifica, que posiciona bem. Zagueiro precisa muito de posicionamento, muito de posicionamento. Quando ele está correndo atrás de atacante, o atacante sempre sempre não, mas que 99% dos casos ele é melhor tecnicamente do que o zagueiro. Então você não pode ficar correndo atrás de atacante. Vai passar vergonha, o atacante é rápido, é mais habilidoso. Então o defensor precisa minimizar essa diferença que existe com o posicionamento. Quando a equipe está bem posicionada, como esteve hoje, na maioria dos casos, ele ganhou os duelos, ele jogou bem. Quando a equipe não está tão bem posicionada, ele vai ter dificuldade, como outros terão em qualquer lugar. Mano, boa noite. Queria te questionar, o senhor citou algumas vezes já na entrevista a questão do posicionamento, de ser momento de simplificar. Não sei se usou a expressão de dar um passo atrás, eu não lembro se chegou a hoje citar essa expressão. Eu queria lhe questionar, a gente viu no Grenal, que foi quando o James assumiu na troca de comando, o Grêmio, naquele jogo, teve uma marcação bem alta, teve uma marcação ofensiva, que pressionava muito a saída de bola. E nos jogos sob o comando ainda não teve algo parecido com isso. Queria só questionar o senhor se isso é uma ideia de ter, realmente jogar sempre com o bloco mais baixo de marcação, esperar um pouco mais o adversário, ou se é uma questão de momento e daqui a pouco, com a evolução, hoje pelo menos na minha opinião, acho que já foi um pouco mais em relação aos outros jogos. Se é uma questão de jogar em casa, se é uma questão dependendo do adversário, se é algo pontual ou é algo, uma filosofia do Grêmio vai marcar mais recuado mesmo. Obrigado. Boa pergunta. Às vezes não é por uma escolha da gente, às vezes é por mérito do adversário. Você não consegue subir, por quê? Por exemplo, primeiro tempo. No momento do jogo que nós não conseguimos pressionar de jeito nenhum e o Santos tinha 4 jogadores no meio campo. E Roleiser saiu da extrema e veio se juntar aos jogadores do meio campo. Ele, Tassiano, mais João Schmidt, mais o venezuelano lá, 8. Rincon, sempre tinha um jogador livre. Então, Marlon estava sobrando sem marcação. No intervalo, ajustamos isso um pouco, trouxemos Marlon um pouco mais à frente, quase na linha do volante, conseguimos adiantar um volante nosso mais à frente, para se juntar com o Cristaldo, para ter essa pressão, porque senão você não consegue. Sempre quando você está chegando, o adversário toca bem a bola. Às vezes, estrategicamente, não é tão bom você subir tanto. Às vezes é bom você estabelecer gatilhos, esperar um pouquinho na intermediária, deixar o adversário se decidir para um lado do campo e aí estabelecer uma pressão. Nosso objetivo é que ela seja sempre eficiente e que dê resultado. Quando ela começa a não dar resultado, não tem lógica manter. Você está só desgastando o seu time, você está correndo e não recupera a bola. Hoje, já recuperamos a bola, mas ainda cometemos um equívoco que temos que solucionar também. Perdemos logo depois da bola em seguida. Então, ganhamos a bola e logo em seguida perdemos. Tá? Então, vamos aos poucos, fazendo com que as coisas funcionem. Isso também depende um pouco da confiança que os resultados trazem. Quando você não tem confiança, você nunca vai. Você sempre dá um passinho para trás, porque é uma questão de sobrevivência. Então, é um caminho natural de evolução. Tem horas que vamos fazer, tem horas que não vamos fazer. E, às vezes, os motivos são diferentes. Às vezes é mérito do adversário, às vezes é deficiência nossa. Vamos sempre tentar fazer o melhor para a equipe. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal. Então é isso. Peço que você, de novo, curta, comente, compartilhe. E, claro, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.